Boa noite. Hoje daremos início às fases do processo. Falaremos sobre as fases do processo. Então, já falamos, fizemos uma introdução, né? Mostrei o plano de ensino, fizemos uma introdução, falamos sobre o planejamento e depois sobre o perito. Hoje falaremos sobre as fases do processo. Então, pretendemos, assim, de uma forma genérica, mostrar para vocês, né, como se apresenta um processo na esfera judicial. O intuito é proporcionar, né, na prática, né, que existe, mostrar para vocês que existe várias etapas e dentre tantas possibilidades de recursos e interação entre as partes e o poder constituído, tá? Então, deverá servir como uma orientação no entendimento de como tramitam, né, as informações e os acontecimentos. Então, a primeira fase que nós temos é a fase do postulatório. Então, o que é uma fase do postulatório? Essa fase é a primeira fase do processo, onde ele se inicia a partir de uma petição inicial. Que deve, né? Ele vai conter as partes, a causa de pedir, o pedido, o valor da causa, entre outros requisitos. Então, é a introdutória mesmo, é o postulatório, a primeira parte do início da petição, tá? Então, após protocolada, né, a inicial, intima-se as partes, né, a parte contrária, no caso, para ver a possibilidade de uma audiência de conciliação. Caso não ocorra, então a parte contrária deverá apresentar contestação ou uma reconvenção, né? Se a parte contrária não comparece, o réu é considerado revel, significa dizer que todos os fatos indicados na inicial poderão ser considerados cito o réu. Se acontecer de não comparecer, não fizer nenhuma contestação, é como se estivesse de acordo com tudo que aqui na ação é dita, tá? Então a gente comenta, é que não existe controvérsia, tá? Na fase postulatória, né, com o ingresso da petição inicial em juízo, considera proposta a ação e instaurado o processo, quando é instaurado o processo, né? E aqui que se faz a exposição da causa de pedir. Então, o que está sendo solicitado nessa ação? Então, a gente fala causa de pedir, tá? O juiz faz o controle prévio de admissibilidade de petição inicial, ou seja, se preenche todos os requisitos necessários. É designada a audiência na tentativa de autocomposição, com antecedência mínima de 30 dias. E o réu deve ser citado com pelo menos 20 dias antes, né, de antecedência, antes da audiência. Após citado, o réu tem mais 15 dias para apresentar suas contestações. Se a conciliação, mediação for positiva, o processo já será extinto. Do contrário, terá a continuidade. E aí nós vamos para a fase saneatória. Essa fase é de esclarecimento de alegações, tanto da inicial como da contestação. O juiz cumpre providências preliminares, como deliberar providências para suprir irregularidades. Então, seria determinar a especificação de provas a produzir. É onde as partes, né, apresentam as provas, contestações, né, seriam as preliminares. Determina a ouvida do autor em 10 dias sobre o fato impeditivo, modificativo ou extinto do seu direito, invocado pelo réu na contestação. Isso está contido no artigo 326 do CPC. E ele pode ainda declarar extinto sem julgamento do mérito, que está no artigo 485,
ou com julgamento do mérito, que é o artigo 487 do CPC. O que é fase de instrução? Então, a fase de instrução é aquela destinada à colheita das provas, dos documentos que provêm, que porventura, né, não tenha sido apresentado na fase inicial, né, que é lá da postulatória. Depoimento de testemunha, perícia, entre outros meios de prova. O objetivo dessa fase é provar os fatos controvertidos da lide, ou seja, da ação. Frisa-se os fatos e não os direitos. Então, é onde é comentado o que aconteceu. Essa fase não é obrigatória, depende da necessidade de produção de prova. Então, o que o julgamento antecipado do mérito? A fase de instrução não é obrigatória e depende da necessidade de novas provas. Assim, em casos em que as provas acostadas na fase postulatória do processo já são suficientes, a parte introdutória é dispensada e o juiz julga o mérito da lide. Então, se a fase postulatória já é suficiente, então não tem a fase introdutória, né, da instrução, né, que seria a que tem como objetivo, né, apresentar as provas controvertidas, né, ou seja, as controvérsias, apresentar as provas dos dois lados, tá? Não apenas do autor, né? O que seria a fase decisória? Então, esta fase é a que o juiz vai decidir sobre a matéria do processo. Quando chega nessa fase, muito provavelmente você verá no sistema eletrônico do processo a frase concluso para julgamento, tá? Encerradas as instruções do processo, nessa fase é proferida pelo juiz a sentença com sua decisão. Depois nós temos a fase recursal. Após decidido o mérito do processo, ele poderá ser julgado totalmente procedente, parcialmente procedente ou improcedente. A parte que não tiver seus direitos acolhidos totalmente poderá interpor um recurso para que outro juiz ou um conjunto de juízes decidam acerca do caso em discussão. Ou seja, reveja desde a parte, né, do postulado, desde o início, tudo que está acontecendo e verifique se realmente a quem cabe verificar se o que já foi julgado está de acordo, se tem algo a modificar, se tem a necessidade de solicitar algum tipo de documentação. No processo civil, existem diversas instâncias para se recorrer, cada uma com um recurso específico e com regras próprias. Aí, em seguida, nós temos o que é chamado de fase executória. Então, existe as principais, existe as outras, algumas fases que é consequência das principais, né? Então, se não tem a inicial, se não tem a postulatória, tá? Se não tem a fase, né, que vamos dizer inicial, onde abre o processo, é óbvio que não vai existir, por exemplo, a executória. Ninguém vai ser executado por falta de cumprir uma sentença, né? Então, é uma após a outra, tá? É nesta sequência. Então, após julgado todos os recursos, ou passado o prazo para que esse fosse interposto, ou seja, é, o que ele quer, que a gente fala aí, né? É, resolvido, né? Então, inicia-se a fase executória de sentença. Então,
Quando a vontade do juiz, né, a decisão deve ser cumprida, cabendo sanções caso a ordem seja desobedecida. Inclusive, aqui dá para a gente comentar também que, em alguns fatos, em algumas ações, né, quando o trânsito em julgado, que é a ação definitiva, né, do juiz, quando o juiz determina, ocorre às vezes, já ocorreu, inclusive, vamos supor no caso de um processo que você tem que atualizar determinados valores, e eles colocam, né, de que forma você vai fazer aquela atualização, baseado em quê? Em qual lei, em qual norma, tá? E já aconteceu de as duas situações. O juiz determinar que seja calculado e o réu, a parte contrária, falar que não, que aquilo não cabe aquele tipo de atualização, e o juiz solicitar que seja alterado, que realmente houve, vai, tipo um engano e acata, mas também houve caso do juiz falar que não, que é daquela forma e é daquele jeito que ele quer o cálculo. Então, aí no caso existe as duas fases, tá? Já verifiquei as duas situações, tá? Mas via de regra, a partir do momento que é julgado, tem que ser seguido, tem que ser obedecido o que o juiz determinou, tá? Bom, nessa fase também existem alguns recursos possíveis, porém não mais para discutir o mérito, né, da lide, né, do processo, e sim o meio, o modo de execução, ou contra quem a execução está sendo imposta. Então, em resumo, né, destina-se a dar visão panorâmica do processo àquele que tem seus primeiros contatos com o processo judicial. Todo processo inicia-se de um conflito de interesse, tá? Que lide, que não se resolveu de forma pacífica. Então, seja iniciado na esfera policial ou depois oferecida a denúncia para o Ministério Público, seja diretamente pelo Ministério Público, sem prévio inquérito policial, seja ainda pela representatividade por meio de advogado que elabora a peça inicial que será apreciada para dar início ao litígio. Então, com a intenção, perdão, com a intervenção do advogado, aquele que tem o direito que foi desrespeitado, ou uma obrigação não cumprida, ou qualquer outro motivo, pode pedir, diante do poder constituído, que irá decidir, né? Já que possui poderes para tanto, para que seja restaurado a paz, né, entre as partes. Com o novo CPC, segundo o artigo 334, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedente. Portanto, todo o processo poderá ser resolvido em conciliação e mediação, né? Ter um acordo, uma mediação. Ressalta-se que no parágrafo segundo, né, esse artigo indica que poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder 2 meses da data da realização da primeira sessão, desde que necessária a composição das partes. Não ocorrendo o acordo, não acontecendo a conciliação entre as partes, o juiz, dentro das normas legais, deverá fornecer às partes as oportunidades para que apresente seus argumentos e provas, né? Sejam elas depoimento pessoal, confissão, exibição de documentos, prova documental, prova testemunhal, perícia, enfim, tá?
Então, nesse contexto, as partes envolvidas colocarão no processo, por todos os meios possíveis, suas provas para tentar induzir ao resultado que mais lhe interessa. O juiz formará seu convencimento no âmbito do processo por meio de uma linha de pensamento lógico, auxiliado por todos os tipos de provas juntadas no processo para que de que forma imparcial seja resolvido o determinado conflito. O juiz atuará no processo segundo o novo CPC, o artigo 203, que coloca: os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no artigo 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Já no parágrafo 2º, a decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo anterior. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo de ofício ou a requerimento da parte. Os atos meramente ordinários, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despachos, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revisto pelo juiz quando necessário. Bom, em alguns casos, a perícia não se faz necessário nesta fase, chamada de fase de convencimento. Convencimento do magistrado que está formando o seu raciocínio dentro dos fatos e provas existentes no processo. Então, as provas já existem, são suficientes ao magistrado e não necessitam de interpretação técnica para que decida à luz do bom direito. Em caso de necessidade, o perito será solicitado pelas partes ou pelo próprio magistrado, a gente já comentou sobre isso, para que produza a prova, podendo cada parte possuir um assistente técnico ou perito assistente, todos indicados a seu tempo no processo e com os prazos descritos conforme o novo CPC no artigo 465. Então, o que diz o artigo 465? O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo. Parágrafo 1º. Incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, argir o arguir o impedimento com a suspensão do perito, se for o caso, indicar o assistente técnico e apresentar os quesitos. Essa fase, essa parte, nós já comentamos lá na parte do planejamento também, tá? Então, elas se ligam, né? Elas se completam, tá? O juiz numerará o perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Então, ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias a proposta de honorários, o currículo, a comprovação de especialização, contatos profissionais, em especial endereço eletrônico para onde será dirigida as intimações pessoais. As partes serão intimadas de proposta de honorários para que, querendo manifestar-se no prazo comum de 5 dias, após o juiz arbitrará o valor e intimando as partes para os fins, conforme o artigo 95. O juiz poderá autorizar o pagamento até 50% do honorários arbitrados a favor do perito no início do trabalho, devendo o remanescente ser pago apenas no final, depois de entregue os laudos e prestado todos os esclarecimentos necessários.
Artigo 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicial arbitrada para o trabalho. Quando tiver de realizar-se por carta, pode-se proceder à nomeação do perito e à intimação de assistentes técnicos no juízo, ao qual se requisitar a perícia. Se requerido pelas partes, o juiz pode definir ou não. Se deferido, cabe ao juiz escolhê-los. Então, o artigo 156.157 do novo CPC coloca critério para a escolha, no caso de haver mais de um perito que atue na mesma área naquela jurisdição. Na prática, o que se percebe é que adota-se sistema de rodízio, conforme nós comentamos. É comum, então, as partes e o próprio juiz oferecerem quesitos que serão respondidos pelos peritos em seu laudo. As partes deverão se manifestar sobre o laudo pericial, com a possibilidade de concordância ou discordância. Então, nesse caso, o perito assistente ou assistente técnico, tá, apresentará o parecer técnico, que será apreciado pelo juiz e encaminhado ao perito para se manifeste, né, quanto ao parecer discordante. Então, pode o perito retornar seu laudo ou não. O juiz analisará a situação que o auxilia no convencimento sobre a verdade dos fatos. É possível que sejam solicitados esclarecimentos quanto ao conteúdo do laudo, se este não estiver claro o suficiente para entendimento dos envolvidos. E deve o perito tecer todos os esclarecimentos necessários por escrito ou pessoalmente, se for solicitado. Lembrando que, se for apresentar esclarecimento pessoalmente, os questionamentos devem ser apresentados com antecedência. Dependendo do caso, podem ser várias as especialidades e, portanto, vários peritos atuando no mesmo processo, cada um na sua área específica de atuação profissional. Então, por exemplo, nós tivemos um processo que, na hora de atualizar a parte do imobilizado, precisou sim de um do laudo, né, de um perito especializado na atualização, mas também precisou de um perito engenheiro para uma outra determinada área. Então, acabou atuando dois peritos no mesmo processo, tá? Há casos em que o trabalho do perito não atende satisfatoriamente, que nem como comentamos, né? E não traz esclarecimento suficiente sobre o assunto que está sendo pertinente, tá? Ou ainda carece de outra opinião sobre o assunto. Pode o magistrado solicitar a segunda perícia, tá? Só que aí, né? O juiz determinará de ofício ou requerimento da parte a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira perícia e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão, tá? Dos resultados que já foram conduzidos. A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. Não substitui a primeira, ela só vai complementar. Somente após saneada todas as dúvidas é que o juiz vai liberar o pagamento dos honorários dos peritos, tá? Da perícia. Há também casos que, após proferida a sentença, quando o magistrado decide, né, sobre a razão diante dos fatos, quem tem a razão sobre o quê, tá? Inicia-se outra discussão. E
em torno da mesma causa. Agora, sobre a valoração dessa sentença. Só um momento, por favor. Aí, sobre a valoração dessa sentença. Em alguns casos, a sentença decide, mas não exprime os valores. Então, seria assim: primeiro eu quero saber se eu tenho direito. Se eu tiver direito, se o que eu estou comentando, se os fatos que eu trago estão corretos, né? Se o juiz decide que eu tenho razão, aí sim eu vou fazer o levantamento dos números, vou atualizar. Aí que entra num processo, vai quantitativo, né? Que a gente vai levantar os valores dessa sentença, tá? Em alguns casos, a sentença decide, mas não exprime valores, entrando novamente as partes em discussão sobre os valores envolvidos. Então, tenho direito? Tenho, mas aí começa dando continuidade no mesmo processo, tá? É no mesmo caso, mas aí verificar se o valor é abusivo, né? Se os cálculos estão corretos, se o período desse levantamento das informações estão corretas, né? Que normalmente são os 5 últimos anos, depende da situação. É, Então, entrando novamente as partes em discussão sobre os valores envolvidos e, portanto, novo conflito. Agora, não mais para definir quem tem o direito, né, desrespeitado, mas sim para definir qual é o montante desse direito, qual é o valor desse direito. Agora, apresente-se então a perícia em liquidação de sentença, que terá como base a sentença e os documentos existentes no processo, ou outros que não foram imprescindíveis para tomar o convencimento do magistrado, mas podem ser importantes para desenvolver o cálculo do valor. Neste caso, os documentos podem ser solicitados às partes que deverão fornecer para o perito para que possa efetuar a conclusão do laudo. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para apresentar o parecer, os documentos, né, solicitados no prazo que fixar. E caso não possa decidir, nomeará o perito também. Observa-se no que couber o procedimento da prova pericial. Haverá a possibilidade de contestação do laudo em liquidação pelas partes também, que podem discordar do resultado. E deve o perito, sempre que solicitado, apresentar sua justificativa e, se necessário, rever suas posições desde que entenda correta e imparciais diante do processo e da interpretação da sentença que está sendo apresentada. O juiz vai homologar o laudo, né, do perito para que as partes o cumpram, ou seja, recolhe os valores, né, para que seja destinado às partes envolvidas, inclusive com tributos que serão destinados ao órgão competente, já que trata-se de liquidação de sentença. É a DARI, né? Dependendo, é 2% da ação, e dependendo se o juiz determinar, que nem tivemos um caso, foi 1% do valor da ação. Não recolhida a DARI, que tem que estar no processo, tem que ser inserida para cumprimento de sentença, é, para, tá? Para o processo. Então, tem que ter a DARI recolhida, paga para dar continuidade. No caso específico da Justiça do Trabalho, o perito receberá seus honorários quando houver o efetivo pagamento da empresa, por exemplo, ao funcionário, e parte do valor será destinado a esse fim. E que, em alguns casos, pode ser mais lento, pois a empresa, em dificuldades, poderá oferecer bens em penhoras, e pode demandar mais tempo, tá? Então, falamos hoje sobre as fases do processo. Muito obrigada e até mais.